Sejam bem-vindos a esse canal que está nascendo hoje, dia 25 de julho de 2026. O intuito desse canal é a gente trabalhar o tarô, né, como ferramenta de autoconhecimento, jornada de despertar, compartilhar práticas integrativas e trabalharmos juntos a expansão da nossa consciência. Então, seja bem-vindo ao Marcela do Prado, Cartas e Consciência. Bom, é tudo muito novo para mim, essa questão de vídeos, né? Mas vamos começar ancorando aqui a nossa energia, a toda a consciência, consciência que nos apoia, consciência de luz, de cada ser de luz que está aí assistindo esse vídeo. Eu acredito que esse canal ele vai chegar para as pessoas que estão buscando esse despertar, essa jornada, né, de autoconhecimento. Então, acredito que cada um tem em si uma consciência cósmica, divina, que ancora, que protege. Então, começo o meu trabalho aqui pedindo licença, agô, fechando os olhos, inspirando profundamente, pedindo que cada ser de luz que esteja aí do outro lado da tela esteja sendo acessado para que ferramentas de desenvolvimento cheguem até vocês. Então, inspire, exale, se conecte com o seu eu divino, o seu eu superior e todas as consciências que ancoram. Agô. Então, vamos deixar aqui no meu altar. Olha como ganha força, como a vela, né? Porque aqui é um ambiente onde eu ancoro as minhas energias, as minhas práticas pessoais e agora também coletivas. Bom, como que vai funcionar esse canal, né? Tudo muito novo. Então, eu vou hoje utilizar a ferramenta do tarô do Osho, que é um dos primeiros tarôs, assim, que eu me conectei desde que eu comecei a usar essa ferramenta no meu desenvolvimento. Quando adolescente tive outros tarôs, mas que eu acabei me desfazendo e esse foi o primeiro desde que eu iniciei essa jornada. Então eu tenho uma firmeza com ele muito forte, uma confiança, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho dele para vocês. Eu vou escolher 2 elementos, né, para trabalhar, como é uma leitura coletiva, trabalhar com 2 energias ancoradas para 2 grupos de pessoas. Eu sei que não vai ressoar com todo mundo, mas eu acredito que vai direcionar e trazer para vocês uma clareza ou algo que estava ali no seu inconsciente que você ainda não tinha acessado, né? Que ao ouvir essa leitura pode despertar poxa, não tinha pensado dessa forma, não tinha analisado por esse ângulo, porque aqui o intuito não é fazer previsões, tá? É acessar a energia de quem está assistindo e trazer uma mensagem de direcionamento, mas de direcionamento pessoal. Vamos lá? Vou escolher 2 elementos aqui. Eu vou escolher aqui a flor do manjericão, né? Quem sentir de se conectar com a flor do manjericão como opção 1. E vou escolher aqui o quartzo rosa. Então são 2 opções. Então fechem os olhos, peçam ao seu eu divino, à sua consciência superior, para que direcione um desses 2 elementos para vocês. Vamos lá, começar com a opção número 1, que é a flor do manjericão. Vamos deixar ela aqui na mesa, trazendo essa energia e o perfume, né, que é um aroma incrível. Então vamos começar essa leitura.
energia para a semana das pessoas que se conectaram com a flor do manjericão. Energia, espaço e consciência para as pessoas que se conectaram com a flor do manjericão. A primeira carta, ela sempre vai falar do momento atual, presente, que para o lado esquerdo é o que está vibrando contra a sua energia, o que está atrapalhando, né, nesse momento. A direita, o que está a favor de você nesse momento. Uma carta acima que vai falar sobre o caminho que tende a essa energia durante essa semana. E a última, que é o desfecho dessa história, né, dessa semana, o desfecho. E no fundo do deck sempre é algo que está oculto. Então a carta que está oculta aqui é a carta da concessão. Então vamos começar a falar sobre o que está oculto, né? O que essa carta traz aqui, só de olhar para ela, né? O que você está permitindo na sua vida? As escolhas que você está fazendo. Depois disso, no final, ela vai fazer um pouco mais de sentido. Então a gente vai deixar ela aqui de lado e vamos abrir o momento presente. No momento presente, saiu a carta da preguiça. É um arcano da água, a carta da preguiça. Fala muito sobre as coisas que você está procrastinando. Eu acho que esse grupo que se conectou com esse elemento que é a flor do manjericão, ele vem de uma semana que, sabe quando você não quer, tipo, ai, tô com preguiça de discutir, tô com preguiça de responder, tô com preguiça de entrar nesse mérito com alguém, né? Então eu sinto muito essa energia. O que tá vibrando contra? A carta das mudanças, né? Talvez as coisas estejam mudando de uma forma muito rápida na sua vida e você não esteja querendo olhar para isso. Tipo, ai, não quero olhar para isso agora, não quero. Mas vamos ver o que está vibrando a favor para poder completar essa leitura. O que está vibrando a favor é a carta da política, né? A carta das máscaras. Então agora fez total sentido para mim só de abrir essas 3 cartas, né? O que fala isso aqui? Que você está se protegendo, que está sendo saudável para você manter essa distância, ficar na sua, não responder às mudanças, não responder aos ataques, né? Porque lembra a carta do fundo do deck que é algo que está oculto? O que você está concedendo na sua vida? O que você está permitindo na sua vida? Então, quando a carta da política, ela sai como algo vibrando positivo na sua vida, é que você está no caminho certo de manter a sua energia, de manter as suas coisas assim, bem por trás daquilo que você está mostrando, sabe? Sabe aquela coisa assim de eu não quero, vou confundir meu inimigo, não quero que as pessoas saibam das coisas que eu tô passando. E isso é uma maneira muito sábia de conduzir a sua semana. Vamos ver o que tende a caminhar, né? Aqui a carta que tende a caminhar na sua semana é o sucesso. Não conte seus planos para ninguém. Guarde para você. Mostre somente aquilo que você quer mostrar. Se proteja, tá? E o desfecho que tende a acontecer, né, o caminho que vai percorrer essa semana, é que as coisas vão começar a se materializar na sua vida. Os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos, tá? E como desfecho, né, dessa semana que veio aqui, fechando a leitura, é a carta do espírito brincalhão. O que essa carta traz?
de mensagem. Que mesmo, né, com todas essas mudanças, leve essa semana com muita leveza, sabe? Na brincadeira, com o espírito da criança, alimente a sua criança interior, não deixe ela de lado e sempre, né, em toda a leitura eu vou trazer para você uma prática integrativa, né, para você. Então, essa semana procure se divertir mais, fazer as coisas que te dão prazer, brincar mais com a vida, deixar os problemas para resolver mais para frente, sabe? Porque as coisas tendem a ir se caminhando, vai se encaminhando de forma muito natural. E é isso. Adoce a sua criança interior, sabe? Faça uma meditação, ouça uma música que remeta à sua infância, a momentos de alegria, compre um docinho, adoce a sua vida. É isso. Eu espero que tenha feito muito sentido para quem se conectou com essa opção. Eu vou pausar o vídeo porque eu vou fazer uma limpeza energética aqui com alfazema e anil, para que a segunda leitura não carregue um complemento ou nenhuma energia de quem se conectou com a primeira leitura. E já já eu tô de volta. Limpando as mãos, né, com alfazema e anil. A gente passa sobre as cartas também, né, para não deixar nenhum resquício energético de quem se conectou com essa primeira opção. Vamos dar uma limpada no campo energético. Sentir de limpar um pouco o campo aqui com a sálvia. Não sei se vocês já ouviram falar, ela é maravilhosa para limpeza. Peço licença. A gente faz uma limpezinha aqui no campo antes de abrir a próxima leitura. E vamos lá, trocar os elementos. Para quem se conectou agora com o quartzo rosa, peço permissão para acessar a energia de vocês e trazer uma ferramenta de autoconhecimento e direção. Vamos lá. Para quem se conectou, a energia da semana. Para quem se conectou com o quartzo rosa. Energia direcionamento para essa jornada. A energia principal de quem se conectou com essa opção, a energia do agora, do presente, o que está vibrando contra, o que está vibrando a favor, o que tem de acontecer durante essa semana, o desfecho da história dessa semana, e no fundo do deck está o que está oculto. O que está oculto saiu a carta do mestre. Quando sai essa carta, a gente está falando aqui com pessoas, com seres de luz, que têm
dentro de si já uma consciência superior, uma consciência divina. Então, eu não estou falando aqui com pessoas que estão iniciando no processo de despertar espiritual, de autoconhecimento. Vamos começar então agora com a carta do momento presente, que é a carta da nova visão. Nossa, essa carta ela é muito linda. Ela é a própria carta do despertar, né? De você estar enxergando as coisas de outra forma, né? Nesse momento presente. Você está vendo que as coisas não são da forma como eram antes. Você vê que consegue ver além, né, das pessoas. Você é uma pessoa que consegue enxergar a aura das pessoas, a energia. Eu tô falando aqui com seres já despertos. E o que tá vibrando contra? O adiamento. Essa carta sai quando as pessoas elas estão tendo muito acesso a muitas informações, né? E às vezes não sabe lidar com o que tá chegando, né? E aí fala, ai não quero olhar para isso agora, não quero mexer nessa gavetinha agora, mas meu bem, eu preciso falar para você que o despertar espiritual ele não é um morango. E é exatamente assim. Quando as informações elas chegam pra gente, é porque a gente tem a capacidade de mudar, de transformar e de fazer diferente. Então não deixe para depois, olhe para você, se olhe com essa nova visão, olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor com a sua própria visão, porque aqui no fundo do deck você tem um mestre dentro de você, você sabe qual que é o direcionamento que você precisa para essa semana. O que está vibrando a favor é o isolamento glacial. Olha só. O que significa? Que o que está vibrando a favor é você se manter frio a algumas mudanças, algumas coisas, algumas novas perspectivas, né? Porque quando a gente fala de nova visão, a gente fala de novas perspectivas. E que é de muita importância a gente não deixar o emocional tomar frente nesse momento. O que precisa ser feito? A gente precisa olhar as coisas mais frios, mais calculistas. E não é egoísmo, mas é porque essa semana para você não se fala do outro, se fala de você, da sua visão e das coisas que você precisa para você, tá? Qual que é o rumo dessa semana, né? A movimentação que tende a acontecer. Saiu a carta do silêncio. Essa carta fala muito do estado meditativo, né? De você olhar para dentro, de você não contar seus planos também, algo que já veio falando na leitura anterior também, mas que eu acho que é algo que está sendo assim, uma lição para todo mundo, né? Nesse momento da vida, nesse momento em que estamos vivendo esse recolhimento, esse despertar, a gente não tem que ficar abrindo nossos planos para todo mundo. A gente tem que viver a nossa mudança e também não impor a mudança às outras pessoas, né? Porque a transformação ela sempre acontece dentro da gente e ninguém precisa entender, ninguém precisa aceitar, ninguém precisa achar certo, ninguém precisa achar errado, entendeu? Porque às vezes esse adiamento que saiu aqui vibrando contra é exatamente você não tomar algumas atitudes com a sua nova visão porque você está preocupado com o que vão achar, com o que vão pensar, porque tá fora do padrão para algumas pessoas é desafiador. Para mim é maravilhoso. Quanto mais eu puder estar fora do padrão, melhor. Sair da Matrix que fala, né? Mas algumas pessoas ainda sentem que isso vai afastar pessoas, né? Mas às vezes é necessário. É muito necessário. Confia que eu tô falando com propriedade sobre isso. E, como desfecho dessa semana, saiu a carta da inocência. A carta da inocência, ela vem falando que você é uma pessoa boa, uma pessoa pura e que faz as coisas, mas já é um alerta também para você ter cautela. Para você ter cautela. Por isso que saiu vibrando a favor aqui o isolamento glacial. É porque você precisa estar mais frio e mais calculista para que você não seja inocente na mão de pessoas erradas, tá? Então, o mestre está dentro de você, você sabe o que fazer, você já tem essa nova visão, essa nova perspectiva,
né, das mudanças que estão acontecendo na sua vida. Então não deixe para depois, não deixe para depois. Fique em silêncio, fique na sua, mas não seja bobo. Eu espero ter contribuído com vocês hoje, é o meu primeiro vídeo desse canal e demorei também, fiquei muito nessa questão do adiamento aí por muito tempo, achando que nunca estava pronta, mas eu espero ser contribuição para vocês, a Rô, a todos que permitiram essa conexão, que permitiram receber essa mensagem. Como prática integrativa aqui dessa leitura, para quem se conectou com o Quartzo Rosa, põe uma música ambiente, fique em silêncio, trabalhe as respirações, o pranayama, vai próximo à natureza, vai olhar o mar, quem mora na praia, sente próximo a uma árvore, quem mora na cidade grande, vá na sua varanda, no seu jardim, aonde você se sente conectado, né? Se conecte com o Quartzo Rosa também. E é isso. Gratidão. E até o próximo vídeo.